Bom, nós hoje vamos então entrar. Boa noite, Nina Mil. Tá desculpada, viu? Não tem problema. Nós vamos iniciar hoje, então, o capítulo 10, a alma imortal, né? Um capítulo muito lindo, onde Leon Denis nos faz raciocinar, né? Vai levando a gente, através de suas palavras, a um raciocínio lógico, para que a gente possa entender, na realidade, a nossa formação. O que seja, né, esse ser que está encarnado. O que é o ser encarnado? E de uma maneira, assim, muito bonita, porque ele vai puxando do corpo, vai iniciando no corpo, vem nos falando sobre a renovação celular, até que ele faz com que, através, né, do seu pensamento, do seu raciocínio, venha falar sobre a alma, né, sobre a nossa formação de corpo e alma. Então, ele inicia pelo meu livro, né, que é edição do Céldio, mas é foi uma das primeiras edições, então a página não bate muito bem. Então ele diz assim, na minha é 169, né, mas é do Júnior e da Nina Mil aí que vão fazer a colagem, eu acho que a página a página é diferente, tá vendo? 71. Então vamos lá. Ele diz assim: o estudo do universo nos conduz ao estudo da alma, a busca do princípio que nos anima e dirige nossos atos. Então ele já começa aqui com uma reflexão, né? Porque até então ele vem falando do universo, falou lá da existência de Deus, né? Da ação de Deus, e agora ele vem falar sobre nós, os seres encarnados. E ele vem com inicia com um questionamento mesmo, né? O que será isso que anima esse corpo? O que dá vida a esse corpo? Nosso, no caso, né? Os corpos humanos, dizendo assim, e diferente dos outros seres do universo. Então ele diz, a fisiologia nos ensina que as diferentes partes do corpo humano se renovam num período de alguns anos, sobre a ação de duas grandes correntes vitais. Uma troca perpétua de moléculas se produz em nós. As que desaparecem do organismo são substituídas uma a uma por outras partes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, todo o nosso ser físico está submetido a contínuas mudanças, né? E isso a gente sabe quando estudamos lá no segundo grau, que estudamos a formação do corpo, né? Os tecidos, as células, nós sabemos disso. As células do corpo humano, elas vão se renovando a cada época. E aí Leon Denis continua, nosso corpo se desfaz e se reforma inúmeras vezes durante a vida. Interessante o que Denis vai falar aqui, que eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar nesse detalhe que Denis coloca aqui. Parece que não tem importância, mas se a gente raciocinar como ele nos faz raciocinar aqui, nós vamos ver interessante como o nosso corpo, né? O corpo que está animando, que está sustentando o espírito, o nosso espírito, como ele se modifica através da nossa existência. Então nós não temos as mesmas células que tínhamos quando éramos crianças, nós que já estamos numa idade adulta. Mudou tudo, já é totalmente outro corpo. E olha o que ele diz, ó, nosso corpo se desfaz e se reforma inúmeras vezes durante a vida.
Todavia, apesar das transformações constantes, através das modificações do corpo material, permanecemos sempre a mesma pessoa. E é verdade, né? As células se modificam, todinhas, todas elas, mas nós continuamos a mesma coisa. Com a mesma personalidade, com as mesmas ideias, com os mesmos sentimentos. A gente não se modifica, mesmo com toda essa mudança do corpo, né? Nem a aparência física se modifica, vai transformando assim em relação ao tempo passado, né? Então é claro que a essência é a mesma, isso aí, espírita. É claro que dentro desses anos que vão passando, né, o corpo vai sofrendo os desgastes naturais, mas nada modifica o ser. E aí ele continua. A matéria do nosso cérebro, mais interessante ainda, ó, a matéria do nosso cérebro pode se renovar, mas nosso raciocínio subsiste. E com ele nossa memória, a recordação de um passado do qual nosso corpo atual não participou absolutamente. É interessante isso, né? Então, até no ponto, né, no órgão responsável pela nossa memória, nosso pensamento, que é o cérebro, todas as células ali também se modificam através dos anos, através do passar do tempo. E como ele diz aqui, como Leon Denis nos diz aqui, a recordação de um passado do qual nosso corpo atual não participou absolutamente. Então, até isso fica na nossa lembrança. E ele continua, há então em nós um princípio distinto da matéria, uma força invisível que persiste e se mantém no meio dessas perpétuas mudanças, né? Então, o que ele diz aqui, até mesmo de outras vidas, mudamos totalmente de corpo, mas a essência, como colocou ali a nossa amiga espírita, ela permanece. Continua Denis. Sabemos que a matéria não pode organizar-se a si mesma e produzir a vida. Desprovida de unidade, desagrega-se e divide-se até o infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais se agrupam numa unidade central que as abraça, religa-as, esclarece-as. Essa unidade é a consciência, a personalidade, o eu, em uma palavra, a alma. Então aqui, o que Leon Denis está colocando para nós aqui, que a doutrina nos ensina, né? Nós temos um corpo material que sustenta, né, o espírito, onde o espírito reside e vai fazer a sua caminhada, a sua experiência de vida, a sua reencarnação. Ali, neste corpo, né, de tempos em tempos, tudo é modificado, tudo ali se transforma, todas as células são renovadas, nós sabemos disso, como ele disse, todas, desde a mais suave até a mais tenra, mais dura, que é a do tecido ósseo. As células que formam o tecido ósseo, todas se transformam. E ele diz aqui, interessante isso, que toda a matéria, né, ela se organiza-se e, desprovida de unidade, desagrega-se e divide-se. Mas, em nós, isso não acontece. Todas as faculdades, mesmo diante dessa transformação pela qual o corpo passa, né, todas as nossas faculdades, todas as nossas conquistas, todas as nossas potências morais, sejam elas quais sejam, elas permanecem. Elas continuam conosco, numa unidade central. E aonde é que é
que esses elementos ficam no que Denis aqui está chamando de a alma. É, como ele fala, é essa unidade. E essa unidade é a consciência, a personalidade, o eu, em uma palavra, a alma. E ele continua: a alma é o princípio da vida, a causa da sensação, é a força invisível, indissolúvel que rege nosso organismo e mantém o acordo entre todas as nosso ser. Ou seja, a alma é que toma conta do nosso corpo e organiza e arruma e está ali permanente. E aí ele tem um adendo cá embaixo que ele diz assim: isto com a ajuda de um fluido vital que lhe serve de veículo para a transmissão das suas ordens aos órgãos. Então nós sabemos, né? Nós recebemos o fluido vital e depois, quando recebemos, o corpo tem o fluido vital, tem o espírito, que Denis aqui chama de alma, que a alma conduz, ordena, manipula o corpo através desse fluido vital, desse envoltório que nós conhecemos com o nome de perispírito, que aqui Leon Denis está chamando de fluido vital. E ele diz aqui embaixo ainda no lembrete: nós retornaremos mais adiante a esse terceiro elemento, que constitui o corpo sutil ou perispírito. Esse sobrevive à morte e, inseparável da alma, acompanha em todas as suas peregrinações. Então aqui é o que ele diz, né? Nós temos o nosso corpo material se renovando constantemente, ordenado pela alma, através do perispírito. Ou seja, é a alma dando ordem ao perispírito que vai transmiti-las ao corpo material, aos órgãos que formam o corpo material. Então, quando eu tenho vontade de mexer um membro do meu corpo, né? Mexer a minha mão, movimentar a minha mão, a alma, a vontade é do espírito, a alma transmite essa ordem pelo perispírito até o órgão onde está a minha mão, o meu braço, para que ela se movimente. Parte do perispírito, mais adiante nós vamos ter um capítulo sobre isso. E ele continua: as faculdades da alma não têm nada em comum com a matéria. Então, ou seja, todas as nossas conquistas, todas as nossas virtudes, ou todos os nossos defeitos ainda, né? Nossos sentimentos ainda negativos, não tem nada a ver com a matéria. E aqui a gente começa a entender, né? Quando você tem lá pais que têm determinadas dificuldades e as pessoas dizem: ele puxou o pai. Materialmente não tem como. Conquista. Faculdade da alma são faculdades da alma, que não tem nada a ver com a matéria. Ou seja, o pai não transmite ao filho os seus valores espirituais. Nem pai nem mãe. Quando a gente fala o pai, está se referindo aí aos dois, nem pai nem a mãe, né? Eles só transmitem as parte da física do corpo humano, as aparências, cor de cabelo, cor dos olhos, essas coisas assim. Mas as conquistas, a genética, isso, estava me esquecendo da palavra, espírito. Mas a parte as qualidades fui eu que transmitiu ao meu filhão. Foi nada, Nina Mil. Você pode ter ensinado para ele, né? Você pode ter passado para ele através de um ensinamento, através do seu exemplo, mas não que você tenha transmitido geneticamente. Isso não.
Então aqui ele fala muito, as faculdades da alma nada têm em comum com a matéria. Lógico, não pode ser transmitida, né? A inteligência, a razão, o raciocínio, a vontade não poderiam ser confundidos com o sangue de nossas veias ou a carne de nossos músculos. Da mesma forma que a consciência, esse peso que possuímos de pesar nossos atos, de discernir o bem e o mal. Então, vontade, inteligência, razão, raciocínio, nós não transmitimos a ninguém. Muito menos a nossa consciência. Isso tudo é conquista de cada um e que permanece consigo. Ninguém transmite isso. Ele fala muito claro aqui, ó, da mesma forma a consciência, que é privilégio, né, que cada um possui, que é o elemento, que é o ponto, né, que é aquele sininho que está sempre nos avisando quando não estamos agindo de acordo com a lei. Né? Pois é, Júnior, nisso aí. Essa consciência que é uma bênção que Deus nos deu quando nos criou, e cada um tem a sua, ninguém presta para ninguém, ninguém pode colar de ninguém, nem tirar pedaço nem nada. Isso é de cada um, que é o elemento que nos transmite, né? Que nos diz lá quando nós não estamos agindo de acordo com a lei. Olha como Deus é misericordioso e Deus nos ama. Ele nos criou, nos ofereceu as suas leis para que seguíssemos e fôssemos perfeitos, né? Chegássemos à perfeição, e ainda nos deu essa bênção maravilhosa que é a consciência, um elemento que nos acusa, é como se fosse aquele sinalzinho, como se fosse não, é aquele sinal que vem de qualquer maneira nos avisar quando a gente não está agindo de acordo com a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Porque ela pesa, meus amigos. Não adianta que como Denis diz aqui, esse privilégio que possuímos de pesar nossos pesam e pesam pesado. Pesa pesado, né? Um pleonasmo, mas que é verdade. Da gente discernir o bem e o mal. É o nosso maior juiz. É verdade. Então é por isso que nós devemos prestar bem atenção à nossa consciência. Porque quando ela avisa, meus amigos, quando ela dá o sinal lá, não tem jeito, ela não se engana. Não se engana. É muito bonito isso, né? Muito lindo. Só a doutrina espírita, com esses amigos, com essas criaturas como Kardec, como Leon Denis, como André Luiz, como vários espíritos aí, né? Essa missão de trabalhar, de traduzir tudo isso que até então para nós era mistério. E que hoje não é mais. E que nos orienta, que nos ajuda. Né? Que nos ajuda. Continua então Leon Denis, essa linguagem íntima que se dirige a qualquer homem, do mais humilde ao mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o brilho das maiores glórias, nada tem de material. Olha como é que Leon Denis fala bonito, não é? Chega a emocionar. Essa voz cujos murmúrios podem perturbar o brilho das maiores glórias. Nada tem de material. Então, essa vozinha da consciência que faz com que a gente, através do conhecimento, vai podendo discernir o bem do mal, que vai podendo, através do sinal que ela nos dá, nós vamos podendo fazer as nossas escolhas na nossa caminhada, não tem nada a ver com o nosso corpo. Não é a matéria do nosso cérebro. Não é. Não tem nada a ver com esse corpo físico que nós utilizamos.
continua Denis. Correntes contrárias se agitam em nós. Os apetites, os desejos da paixão, aí se chocam contra a razão e o sentimento do dever. Ora, se fôssemos apenas matéria, não conheceríamos essas lutas. Verdade, né? Esses combates. Deixar-nos-íamos ir sem pesares, sem remorsos para as nossas tendências naturais. E é verdade, né? Se nós temos dentro de nós essa luta constante, que é a consciência nos dando sinal do que nós estamos fazendo não está correto, né? Um exemplo, quando abusamos na alimentação, antes que a alimentação haja o físico e nos faça mal, a nossa consciência já nos acusa, né? A gente já começa assim, hoje eu abusei desse bombom, né? Era para comer 2 bombons, mas eu estou ali me deliciando, é muito bom comer bombom, então eu vou comendo logo 5, 6. Quando depois, antes do bombom fazer mal ao corpo físico, né, a nossa consciência já começa a nos acusar. Estou exemplificando da alimentação porque é uma coisa assim mais comum, né, a todos nós. E nos acusa mesmo. Aquela feijoada de sábado, né, as macarronadas de final de semana, a bebida, quando nós abusamos, né? Pois é, e aí a gente, enquanto está ali, né, está gostoso, está bom, a gente vai. Mas a partir do momento que chega a hora, a nossa consciência vem nos dar um toque. Olha, você, como se dissesse assim, aquela vozinha, né? E Denis ainda colocou aqui, ó, aquela voz com murmúrios, vem docemente, olha, você hoje abusou. Aí normalmente na segunda-feira a gente acorda, né, com a cabeça doendo, coitadinho do fígado batido, né, aquele gosto amargo na boca. É isso aí, meus amigos. Então, Leon Denis fala de maneira muito bonita, né, e de uma maneira poética. Ele diz, ora, se fôssemos apenas matéria, então essas lutas, né, dos desejos da paixão que a gente se deixa vencer contra a razão e o sentimento, né? Pois é, Vanos, é isso mesmo. Então essa luta é constante em nós, né? Desde o momento que nós abrimos o nosso olho de manhã, ao acordarmos, nós começamos essa luta constante entre a razão e o sentimento do dever. E aí é o que Leon Denis diz, isso porque nós temos algo, que é a consciência, que nos avisa. Porque se fôssemos apenas matéria, essas lutas não aconteceriam. Matéria, pode comer tudo, vai comendo, porque nada vai te fazer mal, te estragar, não tem nada te avisando aí, nada te policiando, então a gente vai ficando solto e tudo. Aí é o que ele diz, ao contrário, nossa vontade está frequentemente em conflito com os nossos instintos, né? Muitas das vezes a vontade é de comer a caixa de bombom toda, mas aí na mesma hora vem a razão e nos chama e nos diz, não, você não pode se deixar vencer por uma caixa de bombom e comer a caixa de bombom toda. Através dela, continua Denis, podemos escapar das influências da matéria, domá-la, fazer dela um instrumento dócil. Então olha só aí a consciência, né, essa vozinha do que ele está falando aqui, que nos ajuda, que nos orienta, que vai nos limitando nessa nossa caminhada evolutiva, fazendo com que a gente, quando a gente, né, se propõe a obedecer, né, a refletir e a agir de acordo com a consciência, ela vai nos influenciar, nos tirando, fazendo com que a gente se escape, fuja dessas influências da matéria. Agora, quando a gente se torna rebelde e não dá atenção à consciência, aí vem o quê?
as coisas mais fortes para nos limitar, né? Onde aparecem as dores. Continua aqui Leon Denis. Não se vê em homens nascidos nas condições mais difíceis superar todos os obstáculos, a pobreza, a doença, as enfermidades, e chegar ao primeiro plano através de seus enérgicos e perseverantes esforços? A gente não vê isso, né? Nós mesmos não estamos aqui lutando, né, diante das nossas dificuldades, e não estamos vencendo quando lutamos de acordo com a lei. Nós não vencemos? Continua. Não se vê a superioridade da alma sobre o corpo afirmar-se de uma maneira mais brilhante, ainda no espetáculo dos grandes sacrifícios e dos desenlaces históricos? Ninguém ignora como os mártires do dever, da verdade revelada antes da hora, como todos os que, pelo bem da humanidade, foram perseguidos, supliciados, presos à cruz, puderam, no meio das torturas, até no limiar da morte, dominar a matéria e, em nome de uma grande causa, impor silêncio às revoltas da carne. E é verdade, né? E o maior exemplo que nós temos disso é o nosso Mestre Jesus. Temos vários, como ele diz aqui, né? Muitos mártires do dever. Mas o maior exemplo de todos para nós é o nosso Mestre Jesus, né? Que não se deixou abater pelo sofrimento da carne. Pelas revoltas da carne, como diz aqui Leon Denis, que seria o sofrimento. Calado, né? E o que deu essa força a Jesus, e o que é que dá essa força a todos nós, né? A todos esses mártires, e a nós, na nossa pequenez ainda, mas nas nossas dores, não dores de mártires que não somos, mas diante das nossas dificuldades, de lutar e de vencer e de ultrapassar. É justamente essa coisa, a matéria, que sobrevive à matéria, que é a alma, que é fortalecida por Deus. É isso que Denis está nos colocando aqui. E ele continua: se houvesse em nós apenas matéria, não veríamos, enquanto o nosso corpo mergulha no sono, o espírito continuar a viver e a agir sem a ajuda de nenhum dos 5 sentidos. E nos mostrar através disso que uma atividade incessante é a própria condição da sua natureza. É isso aí. Se fôssemos só matéria, não evoluiríamos. Estaríamos ainda na idade lá da pedra. Não teríamos evoluído tanto materialmente como também intelectualmente. Não estaríamos no ponto que estamos. A lucidez magnética, continua Denis, a visão à distância, sem o concurso dos olhos, a previsão dos fatos, a penetração do pensamento, são tantas provas evidentes da existência da alma. Assim, pois, fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, um espírito vive em nós, rege esse corpo que é sob a sua direção apenas um servidor, um simples instrumento. Esse espírito é livre e perfectível, por conseguinte, responsável. Ele pode, à sua vontade, melhorar-se, transformar-se, tender para o bem. Porque esse é o nosso objetivo, né? É para isso que nós estamos aqui, para evoluirmos. E esse corpo que Denis está descrevendo aí de maneira tão linda, esse corpo é um instrumento que vai ajudar a esse espírito que é superior a ele. Por isso o comanda nessa caminhada evolutiva. Lindo o que Denis faz aqui. E ele, o espírito, né? Ele diz aqui:
pode a sua melhorar-se, transformar-se, tender para o bem, ou seja, independente do corpo. Independente do corpo que tenha. É isso aí, Ivanos. É a roupa carnal que o espírito utiliza para se manifestar no mundo físico e buscar a sua evolução, buscar a sua transformação, como ele diz aqui, buscar a melhora, mas sempre sob o comando do espírito. Então esse corpo, ele é subordinado ao espírito. E esse espírito que Denis diz aqui, que chama aqui, que anima esse corpo, é que é o comandante, né? Temos que cuidar dele bem direitinho, sem colocar ele como prioridade. É o que a doutrina nos ensina, né? Utilizarmos esse corpo, cuidar dele bem direitinho, mas sabendo que, em primeiro lugar, o que nós temos que cuidar do corpo para que o corpo ajude ao espírito que o habita. Porque o corpo vai continuar se transformando materialmente, mas o espírito que habita aquele corpo, ele vai evoluir para a luz, né? Então aqui Denis continua: quanto maior é esse ideal de modificar, esse ideal de ir para o mundo. Eu pulei um pedaço aqui, gente. De tender para um bem, ele diz, né? Confuso nos, esse caminho de tender para o bem, luminoso noutros. Um ideal clareia o seu caminho. E aí ele diz, quanto maior é esse ideal, né? Essa vontade de evoluir, tanto mais as obras que ele inspira são úteis e gloriosas. Feliz a alma que um nobre entusiasmo sustenta na sua marcha. O amor da verdade, da justiça, da pátria, da humanidade. Sua ascensão será rápida. Sua passagem nesse mundo deixará traços profundos, um campo de onde brotará uma colheita bendita. Então, o que, né, Leon Denis está colocando aqui para nós? Esta vontade que o conhecimento nos traz, né, quando nós temos todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, né, aqueles ensinamentos lá de sermos um homem de bem, o que precisamos fazer para sermos um homem de bem. Então, isso é a motivação, esse entusiasmo que nós temos, né, o que nos fortalece para vivenciarmos esses ensinamentos no dia a dia. É isso que ele fala aqui. Então, feliz de nós que estamos aqui, já estudando, adquirindo esse aprendizado, e mais feliz ainda a nós, aqueles que se propõem a essa mudança, a essa transformação. Ou seja, vivenciar esses ensinamentos, tudo que nós estamos tendo, que Deus nos ofereceu, que Deus nos vivenciarmos para um dia sermos felizes. É o que ele diz aqui. E aí, quanto mais, como ele diz, quanto mais rapidamente vivenciarmos, né, esses ensinamentos, esses esclarecimentos que a gente tem de que não somos um corpo, mas sim uma alma em evolução, e que somos imortais, e se nós começarmos a raciocinar e a vivermos como espíritos imortais, mais rapidamente nós chegaremos à verdadeira luz, à verdadeira felicidade. E aí é o que ele diz aqui, um campo de onde brotará uma colheita bendita. E aí ele vem falando agora da imortalidade da alma. E ele diz, estabelecida a existência da alma, impõe-se desde logo o problema da imortalidade. Aí está uma questão da maior importância, pois a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção a satisfazer nossas ideias de justiça e responder às mais elevadas esperanças da raça humana. E é verdade,
E é verdade. O fato de sabermos que não vamos acabar no túmulo, apenas o nosso corpo vai ficar lá e que nós, como espíritos imortais, vamos continuar, nos faz pensar e agir de maneira diferente. E está falando aqui. A questão que dá maior importância, pois a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral. Ou seja, espírito imortal, cuida da tua evolução, porque você não vai acabar. E tudo que você está dando, você vai colher. Morrer não é o fim, verdade. E que os nossos atos e as nossas atitudes é que nos darão a vida futura. Tudo aquilo que estamos vivenciando agora, vamos colher num futuro próximo, ou seja, quando deixarmos este corpo. E é o que ele diz aqui, ó, nossas ideias de justiça e responder às mais elevadas esperanças da raça humana. Continua Denis. Se nossa entidade espiritual se mantém e persiste através da perpétua renovação das moléculas e as transformações do nosso corpo material, suas dissociações, seu desaparecimento final, não poderia atingi-lo mais na ciência, né? É claro, se nós estamos habitando um corpo que vive em constante transformação, mas essa transformação do corpo não modifica em essa alma que habita esse corpo, nada poderá fazer com que a gente desapareça mais. Continua Denis. Vimos que nada se aniquila no universo. Nada morre no universo, gente, nada. Quanto a química e a física nos demonstram que nenhum átomo se perde, que nenhuma força se desvanece, como acreditar que essa unidade na qual se resume todas as potências intelectuais chegue a se dissolver? Então, se um átomo pequeno, né, invisível aos olhos humanos, não se destrói, não se acaba, como uma grandiosidade maior que raciocina, né, que pensa, que tem que fazer escolhas, vai se aniquilar. É isso que Denis está colocando para nós e fazendo a gente raciocinar e entender por que nós somos imortais. Deus não nos criaria para termos uma vida aí de 70, 80, 90 anos e depois acabar. Não teria sentido, não teria valor. Para quê? A troco de quê? Então nós não somos essa coisinha pequena, insignificante, que vai viver 80, 90 anos e vai acabar. É isso que nós precisamos nos conscientizarmos e, através dessa conscientização, a gente se valorizar mais como espírito imortal. Porque aí nós vamos melhorando, transformando as coisas ruins que nós ainda possuímos. É isso que Leon Denis está nos chamando aqui. Olha como ele fala. Como acreditar que esse eu consciente, em que a vida se desprende das cadeiras da fatalidade, possa aniquilar-se? Edumaer, esse é o grande segredo. Mas é isso que nos dá motivação, pelo menos a mim, né? Eu passei por essa experiência, né? Eu que vim de uma outra religião, e quando eu entrei na doutrina espírita, e eu tive essa certeza, né? Adquiri esse conhecimento de que eu não iria acabar, né? Isso aí. Quando eu acreditei, porque aliás eu não acredito, eu tenho certeza que sou um espírito imortal, os meus atos, as minhas atitudes se transformaram. E a cada dia a gente vem se esforçando para mudar mais ainda as dificuldades que ainda possui, as más inclinações, as paixões, como o Denis nos falou lá atrás. E é isso, é o fato que não vamos acabar,
como a ideia materialista, ou também aquela outra ideia que eu sempre falo aqui, vocês acham graça, horrível, que seria ir para um paraíso ocioso ou ir para um inferno queimar eternamente. Isso não nos dá motivação nenhuma. Nenhuma. Nem para ir para paraíso. Eu, pelo menos, se tiver que ir para um lugar desse, eu vou ficar muito chateada. Ficar lá parada, sem fazer nada, vendo florzinha bonitinha, vendo o coelhinho pulando para lá e para cá, passarinho cantando. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. O que nos move, o que nos dá felicidade é podermos ser úteis. É o trabalho, né? É o raciocínio, é a vontade de fazer o bem para alguém. Por quê? Porque fazer o bem para alguém, o ser útil, é que nos dá felicidade. É que nos traz essa sensação do bem, né? Da felicidade que a gente tanto procura. Deus me livre, Júnior. Ou ficar ouvindo liras ou tocando o dia todo. No primeiro momento ia ser maravilhoso, lindo, né? Primeira semana a gente ia adorar. Lógico, mas na semana seguinte ia ficar todo mundo depressivo. Eu, pelo menos, ficaria. Ia ficar com depressão, porque não tinha nada para fazer. Nada. Você tira o exemplo quando a gente entra de férias, né? A gente tira férias, vai para um lugar, os primeiros dias são maravilhosos, as novidades vêm, mas aquilo quando começa a se tornar rotineiro, cansa, e a gente já começa a buscar outras coisas. Então, é essa raiz que nós já temos, esse sentimento que a gente tem de ser útil e de evoluir. E se nós somos assim, né? Isso aí, os seres mais evoluídos sabem isso. E nós vamos estudar essa parte aqui mais adiante, né? Um capítulo quando Leon Denis fala da vida superior, que é linda, Evanos, né? Do extremo prazer, da sensação boa que é ajudar e fazer o bem. A gente já consegue sentir isso agora, né? Quando alguém chega para nós, quando a gente ajuda alguém e alguém vem nos agradecer e diz: nossa, como você me ajudou, como as suas palavras me fizeram bem. A gente tem aquela sensação e agradece a Deus por poder ter sido útil, né? Aí agora a gente ir para um paraíso onde não se faz nada, Deus me livre. Aí continua. Então, só para a gente fechar aqui o raciocínio, né? Aquela ideia do acabar no túmulo, né? Quando morremos e acabarmos de vez, ou mesmo essa ideia de céu e inferno, que graças a Deus a doutrina espírita veio esclarecer e acabar com ela, é que nos dá motivação. Então, quando eu sei, né? Porque quando eu estou vivendo e sei que vou morrer amanhã e vou acabar, vou levar a vida, né? Vou deixar a vida me levar, como diz a música aí. Vou levando a vida e deixa a vida me levar. Seja lá o que Deus quiser. A gente ainda falava assim, né? Mas agora, quando a gente tem o conhecimento que somos responsáveis por nós mesmos, como nos diz Joana de Ângeles, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Essa frase de Joana me marcou muito. Somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que nós queremos, nós é que temos que construir. E tudo aquilo que fazemos, nós vamos sofrer as consequências. Então, eu quero ser feliz, então vou lutar e buscar desde agora me transformar, modificar e fazer dos meus atos e das minhas atitudes meios para que essa felicidade chegue logo. Então é motivação para nós continuarmos na luta diante das dificuldades, diante das coisas tristes que nos acontecem. Porque a gente sabe o que nos espera, uma vida feliz, que a gente vai estudar aqui com Denis, mas ele continua aqui. Não somente a lógica e a moral, mas também, assim como veremos mais adiante, os próprios fatos de ordem sensível, ao mesmo tempo fisiológicos e psíquicos. Tudo concorre para provar a persistência do ser consciente. A alma se encontra no além, tal qual ela própria se fez através dos seus atos e seus trabalhos no decorrer da sua existência terrestre. Olha como isso é importante. A alma se encontra no além, ou seja, nós vamos nos encontrarmos no além, de tal qual era
ela própria se fez nos seus atos e nos seus trabalhos aqui na Terra. Então, tudo que nós estamos fazendo agora é que vai nos trazer, é que vai nos dizer, é que vai nos dar o nosso futuro. Então, eu sou o construtor do meu futuro. Cada um de nós constrói o seu futuro com os atos e atitudes que estão tendo agora. Isso, meus amigos, nos motiva a lutar, nos motiva a continuar aqui, né, aproveitando cada minuto da nossa existência em transformarmos em nós e ajudarmos aqueles que estão junto a nós, como nos diz lá a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que nós também somos participantes da ação. É saber que disso, dos nossos atos hoje, depende o nosso futuro feliz. Continua Denis: se a morte fosse a última palavra de todas as coisas, se nossos destinos se limitassem a essa vida fugidia, teríamos essas aspirações por um estado melhor, por um estado perfeito, do qual nada na Terra pode nos dar a ideia? Claro que não, né? Se nós não tivéssemos a certeza da imortalidade, a gente não se esforçaria para modificar. Ia fazendo, como diz a música aí de um cantor que eu não me lembro o nome aqui agora, deixa a vida me levar. Mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, automaticamente nós mudamos os nossos valores, nós mudamos os nossos paradigmas. Continua Denis aqui: teríamos essa sede de conhecer, de saber que nada pode apaziguar? Zeca Pagodinho, isso mesmo, Florzinha, Zeca Pagodinho. Claro que não, né? Nós não teríamos. Se tudo cessasse no túmulo, e essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis. Denis é sensacional, né? Esse grito poderoso do ser humano que ecoa através dos séculos, essas esperanças infinitas, esses impulsos irresistíveis para o progresso e a luz, seriam apenas os atributos de uma sombra passageira, de uma agregação de moléculas apenas formada, logo desfeita. O que é então a vida terrestre? Tão curta que não nos permite, nem mesmo na sua maior duração, atingir os marcos da ciência. Tão cheia de impotência, de amargura, de desilusão, que nela nada nos satisfaz inteiramente. E é verdade, né? A tal ponto que depois de haver obtido o objeto dos nossos desejos, tomamo-nos insaciáveis e nos deixamos levar na direção de um objetivo sempre mais distante, mais inacessível? Não seria dessa maneira, né? A persistência, para encerrar aqui de maneira linda, Denis nos diz: a persistência que pomos em perseguir, apesar das decepções, e é verdade, né? Um ideal que não é desse mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação suficiente de que mais alguma coisa do que a vida presente. A natureza não poderia dar ao ser aspirações, esperanças irrealizáveis. As necessidades ilimitadas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limite. Verdade, Denis é o cara, Ivano, concordo com você, né? Olha que coisa linda que ele coloca aí para nós, né? Essa persistência de ser bom, essa persistência de ser pessoas boas, de sermos pessoas boas, de agirmos no bem, independente de religião, meus irmãos. Independente de crença religiosa, mas todos nós temos dentro de nós a vontade de sempre fazer o melhor, de crescermos, de aprendermos mais. É o que ele fala, essa natureza não poderia estar em nós se não tivéssemos
a certeza de um mundo independente do que nos acontece, Aninha, é verdade. De lutarmos pelas dores, de lutarmos pela doença que nos afeta, né? Quando estamos lá com uma saúde abalada, com uma doença, corremos e vamos buscar socorro, vamos buscar a cura. Se estamos com dificuldade em aprender alguma coisa, vamos lutar para aprender. Se vêm os problemas em nossa vida, estamos ali lutando. Isso é uma força que vem de dentro de nós. Até mesmo se a gente tem esse conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, fica melhor ainda, mais fácil. Como o Leon Denis nos diz assim, mais rápido. E aqueles que já têm esse conhecimento não poderão dizer depois, eu não sabia. Né? Desistir da vida jamais. Então esse final que ele diz aqui, né, a persistência que pomos em perseguir, apesar das decepções, né, apesar das dificuldades, a gente não desiste, a gente continua ali lutando, a gente continua ali buscando algo melhor para todos nós. E esse algo melhor, nós sabemos que é a nossa vida futura, que é aquilo que nos espera para a verdadeira felicidade. Marasmo, né? Não aquela ociosidade, mas sabermos que evoluirmos, estaremos evoluindo sempre. E quando a gente entrar aqui no capítulo, quando ele fala da vida superior, que Denis descreve para nós o que é esta vida superior, meus amigos, aí é que dá vontade mais ainda da gente lutar com mais força ainda diante dessas dificuldades, diante das provas que estamos aqui, que precisamos passar para aprendermos a mudarmos, aprendermos a crescer, aprendermos e evoluirmos. E agradecendo sempre a Deus, que nos deu essa vida, e que nos deu e nos dá e nos continua oferecendo sempre todas as oportunidades de crescimento. E agradecer muito a esse Espírito maravilhoso que se prontificou a vir cuidar de nós, que é o nosso Mestre Jesus, a governar este planeta e estar aqui sempre junto a nós, dizendo todo dia aos nossos ouvidos: vai em frente, meu irmão, porque eu estou do teu lado. Estou aqui para te ajudar. Não desista, para que você um dia seja feliz, puro como eu sou. O nosso Mestre Jesus, né? E que não desiste de nós nunca. Nunca. Então a gente tem que agradecer muito. Agradecer a esses espíritos. Leon Denis, né? Kardec, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, esses espíritos que vêm trazer todas essas mensagens, a um Chico Xavier, a uma Madre Teresa de Calcutá que vem nos dar o exemplo, né? Esses espíritos que vêm nos dar o exemplo através da vida ali difícil, mostrando que se quisermos, a gente consegue. Porque nós estamos fadados à felicidade. Boa noite, Dudu. Pena que você chegou agora. Estamos encerrando então, meus amigos. É lindo esse estudo de Leon Denis, ele pelo menos a mim emociona muito. A cada vez que eu leio esse livro, já deve ser a 10ª vez que eu leio esse livro e estudando aqui, mas a cada lição é mais aprendizado que nos vem, é mais abertura, maturidade, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Não existe coisa melhor na nossa vida, pelo menos para mim, do que seja essa doutrina espírita e esses amigos maravilhosos que vêm nos esclarecer.